Pessoal, muito bem-vindos a mais um webinar da Superfrete. Estamos juntos aqui para trazer mais conteúdos para todos vocês que estão aqui na nossa audiência. Hoje a gente tem um tema super interessante para você que quer poupar tempo, quer automatizar as coisas, os processos da sua operação. E a gente tem muita coisa boa por aqui. Eu sou a Sara, faço parte do time de parcerias e esse é o Rafa. Oi, Rafa! Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo aí mais um assunto que com certeza vai ajudar você, lojista, aí, a evoluir seu negócio. Pois é, tem muita coisa boa vindo por hoje. A gente vai conversar com mais um super parceiro aqui da Superfrete, que é a Base, e a gente fala sobre como automatizar o seu e-commerce e ganhar horas todos os dias. A gente sabe que é uma realidade dos lojistas crescerem, né? E que a primeira preocupação de quem abre um negócio online é vender, é escalar. Mas chega uma hora que vender já não é mais o desafio. O desafio é escalar a operação. Então, você tem a sua loja, você está vendendo, mas você ainda faz isso de forma manual? Então, você tem um problema porque você tem a possibilidade de melhorar muito e deixar a sua operação mais efetiva. A gente sabe que tem tarefas que ainda costumam ser feitas de forma manual, né? Como atualizar status do pedido, emitir nota fiscal, gerar etiqueta de envio, controle de estoque. É muita coisa. Chega um ponto ali que o problema já é de novo. Não é mais vender, é dar conta de tudo isso que vem depois da venda. E hoje é isso que a gente vai tratar aqui no nosso webinar. É verdade, Rafa. E lembrando que nos nossos webinars a gente conversa com lojistas que já vendem online, mas que querem evoluir a operação com mais organização e estratégia. Lembrando que a gente tem uma lista aqui com vários webinars, a gente já convidou vários parceiros e você pode ficar a cada dia mais inteirado sobre assuntos e evoluir aí na sua operação. Rafa, sem mais delongas, a gente tem aqui na nossa pauta sobre essas questões, tanto os pontos que você trouxe, quanto as dicas para os empreendedores pararem de perder tempo em tarefas repetitivas, erros que geram retrabalho e reclamações, dificuldades de escalar sem contratar mais pessoas, sensação de que o negócio depende demais do lojista, e aí fica aquela dúvida que é o nosso tema central, né? Como automatizar a operação do e-commerce e ganhar horas todos os dias sem perder o controle. Afinal, tempo é dinheiro, né, Rafa? Com certeza. E para ajudar a gente nessa conversa, trazer o nosso tema à tona, a gente vai falar com a Base, que é um dos hubs, né, em destaque. Ele centraliza pedidos de diversos canais. A Hub é uma plataforma que automatiza processos operacionais, reduz tarefas manuais do dia a dia, tem integração com diversas ferramentas de lojistas e outros sistemas. É uma ferramenta bastante completa que ajuda no dia a dia aí de quem vende online. Antes de convidar a nossa participação especial aqui, eu vou apresentar para vocês quem é a nossa convidada, quem é a Carol. Ela é profissional de parcerias e desenvolvimento de negócios com mais de 7 anos de experiência em empresas como a Base, Yamp e Melhor Envio. Especialista em gestão de canais, relacionamento estratégico, vendas, business development. Ela é chique, olha o nome internacional do que ela já foi. Co-marketing, integrações via API. Apaixonada por dados, marketing digital e por conectar parceiros que impulsionam o crescimento. Vamos convidar agora para falar com a gente a Carol. Oi, Carol! Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a apresentação e o convite também, né, para estar participando aqui dessa série de webinars que eu sei que vocês fazem com vários parceiros. Então, muito importante estar aqui para compartilhar um pouquinho, né, de conhecimento aí, compartilhar algumas coisas que a Base consegue oferecer, né, e como parceiro Superfrete a gente consegue ali unificar, né, toda a operação do cliente. Então, pessoal, muito obrigada aí pelo convite e espero que seja um conteúdo muito rico aí para todo mundo. Muito bom, Carol. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Carol? Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te receber. A Carol, dizer o sobrenome da Carol, Carol Soares. Carolina, né, Carol? Isso, Carolina.
Mas ninguém conhece como Carolina. Se a gente falar Carolina, ninguém sabe quem é. É Carol. A Carol Soares é head de parcerias da Base e ela tem muito. Vocês viram pelo o currículo que a gente trouxe, que ela tem muito para ensinar aqui para a gente. Então, pega papel, pega caneta, pega a visão, porque hoje você vai ter uma aula de como gerenciar esse seu tempo, como automatizar o seu e-commerce. Então, vamos embora, Carol? Bora lá. Vou colocar aqui tua apresentação e vamos começar, então. Perfeito. Bom, gente, como a Sara e o Rafael já tinham comentado, né, antes de eu entrar aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre automação para e-commerce, então como que a gente consegue diminuir as tarefas manuais, né, e automatizar todo o processo, tanto de expedição, logístico, quanto recebimento de pedidos, gerenciamento de estoque, gerenciamento de catálogo. Então, acho que é muito importante o assunto que eu vou trazer aqui, porque pode ajudar aí muitos de vocês, né, que estão muito bom, né, que estejam crescendo no e-commerce, né, que estejam vendendo mais, que estejam escalando a operação, mas precisam, né, de uma ajuda extra para que as coisas ocorram ali como vocês estão esperando, né? Então, para a gente não ter erro de envio, para a gente não ter reclamação, para que o pós-venda, né, seja muito bom, para que o cliente se torne, né, uma recompra dentro do seu e-commerce. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês de algumas funcionalidades ali que podem ajudar o e-commerce. Então, o tema aqui hoje, né, é como automatizar seu e-commerce e ganhar horas todos os dias. Então, primeiro eu vou fazer uma introdução aqui, pessoal, de quem é a Base, né? Falando para vocês um pouquinho do que é essa ferramenta, né? Como a Sara comentou, sou responsável por parcerias aqui. Então, a Base é um hub de gestão com um alto poder de automação e de integração. Então, hoje a gente está integrado com os principais canais, a gente também consegue automatizar várias tarefas ali que seriam feitas de forma manual, né, caso a pessoa não tenha um hub, não tenha um integrador. Então, hoje a gente consegue centralizar todos os pedidos, estoque, expedição, faturamento de múltiplos canais e CNPJs em um único painel, é bem importante. A Base ela é uma empresa polonesa que veio para o Brasil faz mais ou menos uns 4 anos, né? Então já tem 18 anos de desenvolvimento de sistemas, já teve, né, muito feedback de muitos clientes para muitas funcionalidades que a gente acabou desenvolvendo. Então, a gente tenta sempre estar ao máximo, né, tecnologicamente falando, avançado, para que a gente consiga oferecer todas as soluções que o cliente precisa, né? Então, o nosso objetivo final é que ele consiga ter tudo em um único painel, né? Que ele não precise sair do painel que ele está para fazer algum tipo de operação, né? Então ele integra tudo, automatiza tudo no nosso painel e consegue fazer ali a gestão da operação dele diretamente na nossa ferramenta. Hoje, né, a gente tem, acho que, coloquei 3 caixinhas ali, 3 pontos, né, principais, que são o múltiplo CNPJs. Então, a gente sabe que hoje em dia, né, muitos sellers têm mais de um CNPJ, às vezes trabalham com mais de um nicho, né, algum segmento. Então, por exemplo, trabalho com moda, mas também trabalho com casa e decoração, trabalho com utilidades domésticas, né, então, às vezes, o seller acaba separando os CNPJs, né, para ter um controle melhor ali da parte contábil. E também cria várias contas ali em diversos marketplaces, às vezes também, né, tem e-commerces diferentes para cada nicho de produto. Então, aqui a gente consegue fazer essa gestão de múltiplos CNPJs, né? Então, ele não precisa ter só um CNPJ conectado na conta dele, ele consegue conectar quantos CNPJs ele tiver e quantas contas ele tiver. Então, se ele tiver mais de uma conta no marketplace, mais de uma conta na loja virtual, ele consegue conectar tudo em um único local. Isso é muito importante, né? Porque pensa que às vezes o lojista chega pra gente, eu tenho mais de um CNPJ, eu trabalho com nichos diferentes, ou enfim, por algumas outras questões, ele criou ali outros CNPJs, e aí seria, né, não seria produtivo, né, se a gente não tivesse essa sincronização de todos os CNPJs dele, as contas que ele tem. Então, a gente consegue fazer essa gestão unificada. Ali, acho que também coloquei, né, o real time, então, o estoque sincronizado, o que é muito importante, né? Então, imagina que a gente tem um anúncio de um produto, né? A gente, como consumidor, né, vê um produto, compra, o que a gente espera? Que o produto chegue na nossa casa, né? Então, que a gente receba esse produto. Então,
acho que é muito importante ter esse estoque sincronizado para que o lojista não venda um produto que ele não tem, né? Então, às vezes acontece, né, dele ter um estoque um pouco menor de um produto, e aí ele está anunciando e esse produto vende mais do que o estoque real que ele tem. Então, isso acaba gerando reclamação. Provavelmente esse cliente final que comprou esse produto, que não recebeu, não vai ser um cliente fidelizado, né? Não vai voltar e comprar novamente no e-commerce dele. Então, a gente consegue também ter esse estoque sincronizado. E as automações, né? Que dentro da Base, depois eu vou falar um pouco mais sobre o que são essas automações, mas acho que comentando aqui que a gente não tem limite de regras, né? Então, muitas vezes o lojista, eu converso com muitos lojistas nos eventos, cada um tem a sua peculiaridade, né? Então, eu trabalho às vezes com um produto personalizado, eu precisava especificamente dessa funcionalidade. Então, a gente consegue sentar com ele, estudar a operação, como é que funciona desde o momento que ele recebe, né, o material dele ou o produto dele, até o cadastro, como que vai ser o catálogo dele, qual vai ser a estratégia de precificação dele, né, o que é muito importante. Principalmente se ele vende em mais de um canal, né? Então hoje a gente sabe, né, como consumidor final, que tem canais que os produtos são um pouco mais baratos, os produtos, né, são um pouco mais caros e chegam mais rápido. Então ele tem que ter essa estratégia ali também de precificação, né, para todos os canais de venda dele e entender o que ele precisa, né, ali no dia a dia. Então, se a expedição dele, né, tá demorando muito tempo, o que ele precisa de automação nessa frente para que a expedição dele seja mais rápido, o envio dele seja mais rápido, o produto chega mais rápido para o cliente fica mais contente, o cliente volta a comprar, né? Então a gente consegue entender toda a operação dele desde o início, né, desde o momento que ele recebe o produto do fornecedor até o momento que ele faz a expedição ali para o cliente final. E aí, pessoal, eu sempre gosto de trazer algumas situações que são coisas que a gente escuta dos clientes, né? São dores que a gente consegue mapear ali, conversando com eles em eventos, conversando, né? O nosso time comercial também conversando com eles em reuniões. Então, eu acho que, assim, aqui com certeza alguém vai ter uma frase dessas aqui que eu trouxe que vai se identificar. Né? Então, vai olhar e vai pensar, nossa, isso já aconteceu comigo, ou isso está acontecendo comigo agora, eu não consegui resolver ainda, né? Então, acho que a primeira ali é cada etiqueta de frete impressa manualmente, uma a uma. Acho que cola muito, né, o que a gente tem aqui com a Superfrete de integração, né? Então, imagina o lojista tendo que chegar na operação dele e emitir cada etiqueta de frete manualmente, né? Imagina que ele tem número de pedidos muito alto, que é muito bom, né? Mas ele precisa agilizar isso para não perder também ali, de repente, o corte que ele tem de horário para coleta da transportadora, né? Então ele precisa ali ter isso muito bem organizado. Carol, completando o seu raciocínio, sem Claro. falar também que se ele tiver uma operação em vários canais diferentes, eu trabalho com marketplace, com loja própria, sem falar nesse ponto também, né? Eu vou ter que entrar numa plataforma para fazer uma operação, entrar em outra plataforma para fazer outra operação, e com um hub é diferente, né? Ele concentra tudo lá no mesmo lugar, tornando essa operação bem mais prática. Sim, com certeza. Ele consegue ter a visualização de todos os pedidos dele, né? De todos os canais. Isso facilita muito, né? Inclusive para a criação de prioridade, Sara. Então, eu sei que tem lojistas que priorizam as vendas em um canal específico, né? Às vezes o pessoal, eu quero focar mais na minha loja virtual. Então, os pedidos que eu tenho na minha loja virtual, eu quero expedir eles assim o mais rápido possível, para que ele chegue o mais rápido possível para o cliente final e eu tenha ali uma experiência muito boa, né? Então, eu acho que esse é um ponto também muito, muito importante que você trouxe, porque casa, né, com essa priorização que ele vai ter. Então, ele está focando mais em algum marketplace, ele está focando mais na loja virtual, né? Então, ele consegue também dar a devida atenção que precisa ali para a operação que faz mais sentido para ele, né? Às vezes ele tem mais margem, às vezes ele consegue trabalhar com um preço melhor, né? Ou ele vende mais mesmo, né? Tem uma visibilidade melhor dentro de um certo canal. Então, isso é muito bom, né? Que ele consegue centralizar tudo
em um único local e ter essa visualização do todo, né? Não só de um canal ou precisar, enfim, trocar, né, ali eu até botei 6 abas abertas, né, e ainda cai coisa no esquecimento. Então imagina que essa pessoa, né, tem... Eu acho que assim, já tendo mais de um canal de venda já deve ser, né, bem complicado, porque, né, precisa estar atualizando ali em tempo real, né, todos os pedidos. Então imagina que 6 abas, né, pensa que a gente teria, né, por exemplo, ele tem 2 canais de venda, aí ele tem a Superfrete, aí ele tem o RP, né, aí de repente ele tem alguma outra ferramenta, pós-venda, marketing, algo nesse sentido. Aí ele tem uma ferramenta de chat com, né, o pessoal da operação dele, então ele tem muitas abas abertas e realmente alguma coisa vai cair no esquecimento, né? Alguma coisa vai passar batido. Porque, enfim, né, somos humanos, estamos suscetíveis a erros ali, então algumas coisas podem acontecer no meio do caminho. E acho que casa ali com todas as outras frases que eu botei, que é vendi o que não tinha estoque, de novo, né? Então, a questão que eu já tinha comentado de não ter o estoque sincronizado, vender um produto que não tem, né? Então, às vezes, ele vendeu muito esse produto, o anúncio não foi atualizado, porque ele tinha que fazer isso de forma manual, né? Ele não se deu conta, e aí, quando vê, cai uma venda daquele produto que ele não tem estoque. Né? E aí, imagina, ele retornar isso para o cliente, ó, não tem esse produto. O cliente vai falar, como é que tá o anúncio, tá ativo aqui se você não tem esse produto, né? Então, eu acho que é algo que acaba gerando, né, uma fricção ali na relação que ele tem e vai ter com o cliente final. Perdeu a buy box sem saber por quê, isso mais voltado para marketplace, né, que é aquele local de destaque que ele tem dentro do marketplace para os produtos. Então, quem oferece o prazo menor, o melhor preço, a melhor experiência, tem um ranqueamento melhor, vai estar ali dentro do destaque. Né? Então, se ele não tiver isso, se ele, né, tiver um ranqueamento ruim, muitas reclamações, ele não tiver um preço competitivo, ele não tiver um frete competitivo, ele com certeza não vai estar em destaque, né? E isso vai acabar fazendo com que ele não tenha muitas vendas, né? Vai acabar diminuindo as vendas dele, porque o anúncio dele não vai aparecer tanto quanto apareceria se ele tivesse todas essas especificações ali, né? De frete, de valor e de ranqueamento dentro do marketplace. E ali um outro ponto também são 300 pedidos, a expedição vira um caos toda manhã. Isso é o que a gente mais escuta, eu acho, dos clientes, né, que a gente vai visitar. Assim, teve um cliente que falou pra gente, a gente fica até 1 da manhã aqui embalando caixa, né, e fazendo a expedição. Então imagina que para dar conta, né, para não gerar esse ruído depois lá para o cliente final, eles passavam todos os dias até 1 da manhã, um monte de gente na operação para fazer todos os pedidos de forma manual, né? E a gente pensando, né, em escalar, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo nas palestras que eu faço, né? Eu acho que crescer é muito bom, né? Eu acho que crescer em vendas não é o problema, né? O problema é a gente conseguir se manter organizado e se manter entregando a mesma experiência que a gente teria com menos vendas, né? Então, acho que isso é bem, bem importante. São sinais claros, na verdade, do que a pessoa precisa, né? A operação precisa urgentemente se automatizar. E aí tem esses pontos que você trouxe, fica óbvio também, Carol, que além de ganhar tempo, né, tem outros benefícios que aparecem quando a operação é automatizada, né? Redução de erros, mais previsibilidade, capacidade de crescer sem precisar necessariamente aumentar a equipe. Eu sei que você vai fazer um comparativo do antes e depois, mas acho que são pontos importantes da gente trazer também para quem está pensando em automatizar e entender o poder da automação dos negócios, né? Uhum. Não, com certeza. Acho que esses são pontos muito importantes, né? Que além dele ter uma operação mais rodando, né, de uma forma melhor, ele também consegue reduzir, né, ali o número de pessoas. Então, ao invés dele estar contratando muitas pessoas para a operação dele, né, para fazer toda essa operação manual, ele consegue automatizar. Esse processo, né, que você comentou ali, que a gente estava falando antes, né, dele ter essa previsibilidade. Então,
Se eu sei que um produto vende muito em X canal, eu já vou, de repente, fazer um pedido maior para o meu fornecedor. Né? Então, ter essa previsibilidade. Para qual região eu vendo mais? Posso fazer uma campanha de frete grátis para essa região, de repente, sei lá. Agora a gente tem essas datas, né? 6/6, 5/5. Então, já ter essa previsibilidade mesmo antes para conseguir pensar em estratégias para o negócio, né? Porque pensa que se o negócio ele não está rodando com as vendas que você tem no dia, né? No dia a dia, no mês, não tem como você ser estratégico, né? Você vai estar sempre na operação tentando apagar incêndio, né? Tentando ali fazer com que as coisas rodem. E nunca vai conseguir sentar, olhar os números e pensar de uma forma estratégica para, enfim, né, aumentar as vendas, escalar ali. Principalmente também a gente tem muitas datas comemorativas, né, aqui no Brasil, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais. Então, pensar também em estratégias ali que possam ajudar, né, o lojista e para que ele também não quebre nessa data especial, né. Eu acho que um exemplo muito forte que a gente tem aqui no Brasil é o Black Friday, que eu acho que todo mundo se prepara super, né? E como é que eu vou dar conta depois? Vender, a gente vendeu, né? A gente clicou lá, o cliente comprou, tá feita a venda. E agora como é que a gente vai fazer a expedição desse pedido? Né? O que a gente vai fazer agora com todos os pedidos que caíram? Eu acho que são pontos muito, muito importantes que a gente vai também ir conversando um pouquinho mais aqui ao longo do nosso webinar. Carol. Bom, gente, vou passar aqui e eu trouxe um comparativo de antes e depois da automação, né? Então, algumas coisas que são possíveis de serem feitas, né? Então, o que a gente tem de problema antes e o que a gente consegue solucionar ali utilizando, né, a automação, utilizando um hub como a Base. Então, como eu já tinha comentado, né, com vocês, etiquetas impressas manualmente, né, chegar ali na operação, olhar tudo que tem, imprimir uma por uma. Então, ali depois a gente consegue fazer uma expedição automática com WMS, né? Hoje a Base ela possui uma funcionalidade de WMS, então a gente entende toda a operação do cliente. Então, quem vai fazer a expedição dentro da operação, né, do cliente, já chega no dia, já tem a listagem de todos os pedidos, todos os produtos, qual corredor ele precisa ir, quais os produtos ele precisa bipar, né, o que ele precisa colocar ali dentro de cada pedido. Então, isso facilita muito a vida, né? Do que ele chegar e aí, nossa, eu tenho esse pedido aqui, mas tem um produto lá no corredor, lá no final, tem um produto que está aqui no início, tá tudo uma bagunça, né? Então, a gente ter essa organização tanto do estoque também dele, né? Para que ele consiga expedir ali de forma automática. E depois ele já bipa os produtos, já imprime a nota fiscal, imprime a etiqueta de envio, já cola na caixa, já está pronto para enviar. O estoque desatualizado entre canais, que eu acho que foi um ponto que eu bati bastante já, né, ali no início. Então, a gente consegue ter o estoque sincronizado em tempo real. Então, vendi um produto num canal de venda, voltou para a Base, eu comunico o RP sobre o estoque, dá baixa no estoque, volta para a Base, da Base a gente já atualiza dentro do anúncio dele para que não aconteça, né, dele ter ali uma venda de um produto que ele não tenha. Inclusive, a gente tem uma automação muito legal, onde ele recebe uma mensagem quando o produto chega em uma quantidade que ele define. Então, por exemplo, eu estou vendo garrafas de água. Garrafinhas essas que a gente tem personalizada. Então, eu quero que quando o meu estoque chegue em 10, eu quero que mande uma mensagem para mim em Gmail, Slack, a gente tem essa integração também. Eu quero que mande uma mensagem para mim avisando que o estoque está abaixo de 10. Então, que eu preciso entrar em contato com o fornecedor e fazer um novo pedido desse produto. Então, é uma automação que a gente consegue criar que é muito legal, que ele consegue definir ali, né? Então, às vezes tem produtos, não, eu quero deixar em 15, né, o limite, deixar em 20, enfim, aí vai, né, da operação dele o que faz sentido para ele. NF emitido uma a uma, né? Então, se ele for emitir de forma manual, ele vai ter que ir lá consultar se essa nota fiscal está pronta para poder emitir ela. Aqui a gente já faz essa consulta automática, tá? Então, ele consegue emitir diversas notas fiscais com um clique só. Então, se ele já está ali, né, ele consegue integrar a impressora dele com a nossa ferramenta também. Então, ele também consegue selecionar para qual impressora ele quer enviar, né, essas notas fiscais para serem impressas, as etiquetas de envio também.
Buy box perdida por preço desatualizado, né? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem ali para estar em destaque é o preço, né? E o frete. Então, hoje a gente tem aqui dentro da Base um reprecificador inteligente. Então, ele consulta nos marketplaces os concorrentes que vendem o mesmo produto. E traz de volta ali o que tem de diferença, né? Então ele cria alertas para o lojista para ele conseguir pensar ali em estratégias para estar sempre em destaque. Pedidos espalhados em múltiplas abas, então o que a gente já comentou, né? Ter muitas abas abertas e não conseguir dar conta de tudo. Então a gente consegue unificar tudo isso em um painel só. E horas perdidas em tarefas repetitivas, né? Então eu acho que esse é o ponto ali, é o final de tudo. Né? Então, se ele não tem uma automação, se ele não tem uma ferramenta que consegue entregar isso para ele, ele precisa ali passar muitas horas, né, identificando quais são os pedidos que caíram, o que ele tem que expedir naquele dia, o que ele pode mandar no outro dia. A gente também tem clientes que vendem produtos personalizados, então também entender, esse pedido que foi feito, ele está em corte, ele está em costura, ele está em personalização, onde que ele está, quanto tempo que ele vai demorar para ser expedido, né? Então, o foco depois ali é em crescer e vender, né, de uma forma que seja ali mais estratégica, né, no final do dia. E aí aqui, pessoal, botei... Carol, antes de você continuar, eu vi um ponto Claro. importante que você falou ali sobre reprecificação baseado no que os concorrentes estão praticando dentro do marketplace. Ou seja, uma ferramenta como de automação, no caso a Base, ela traz, além da questão do tempo, né, da gestão do tempo e a operação, tem essa estratégia também. Então é muito importante, porque aí você coloca o cara ali, ó, você tem a oportunidade de melhorar essa sua situação, você pode ter um lugar de destaque dentro do marketplace. Então isso me chamou muita atenção. Não, essa é uma ferramenta muito boa, então a gente consegue monitorar os concorrentes, tá, em tempo real, ali dentro do marketplace, e ajustar os preços automaticamente, tá? Então, o lojista, ele define, claro, né, limites ali dentro dessa precificação, mas a gente consegue já ajustar isso também automaticamente para ele. Então, na posição que ele está ali dentro do marketplace, a gente vai mostrar para ele, né, na disputa que ele tem com o concorrente, se ele está ganhando ou se ele está perdendo. Né? E aí ele pode configurar regras individuais ali por anúncio, por produto, que façam sentido, né, até com a margem que ele tem dentro daquele produto, para reprecificar e estar em destaque, né? Então, sempre se manter em destaque dentro do marketplace. E hoje a gente sabe que isso é muito importante, né? Eu acho que como consumidor, afinal, quando a gente entra no marketplace e faz uma pesquisa, vou comprar, sei lá, uma blusa. A que tá primeiro, né, que tá mais em destaque, vai ser a que eu vou, né, clicar, que eu vou olhar. Então, eu acho que isso é o que faz muita diferença, né? Isso é o pulo do gato, né? Então, ele vai conseguir ali ter essa estratégia. E às vezes é o mesmo produto, a gente olha a marca, é a mesma coisa, a foto, às vezes até a mesma foto. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Peraí, eu vou no preço, então, já que é a mesma coisa, além dos comentários, eu vou olhar o comentário ali, tá bom? Opa, então eu vou nesse aqui, que tá mais barato. Exatamente. Então é importantíssimo esse posicionamento, essa sinalização para um melhor posicionamento. Exato, exatamente. E aqui, pessoal, trago 5 funcionalidades. Eu não vou me ater a elas aqui, porque eu vou falar sobre cada uma nos próximos slides, tá? Então, só para vocês terem a visualização, se quiserem tirar um print, né? Se quiserem anotar aí os pontos principais, aqui tá bem resumido, mas eu vou comentar sobre elas aqui nos próximos slides. Então, o que eu já tinha comentado muito aqui, mas acho que a gestão múltiplos CNPJs unificada. Então, a gente consegue centralizar tudo, pedido, estoque, faturamento, relatório da empresa. Então, uma dor ali, né, que eu trouxe ali como uma frase, né, cada CNPJ num sistema diferente, isso não escala, não tem como, né, então você tem ali produtos, às vezes, diferentes, ou contas diferentes, né, em marketplaces. Geralmente o pessoal cria várias contas em marketplace, né, para ter essa separação melhor, para ter essa visualização melhor. Então a gente consegue ali
consolidar tudo, né? Então, com a Base você tem ali a visão unificada de todas as empresas, o relatório separado por CNPJ, o faturamento também consolidado, que é muito importante, né? Porque no final ali do dia ele vai olhar para todos os CNPJs, mas ele vai olhar como um todo e crescer sem multiplicar o caos, né? Então, ter diversos CNPJs, mas que isso esteja unificado dentro da nossa ferramenta. Aqui a parte de estoque, então controle de estoque em tempo real. Né? Então, para a gente não ter divergência entre os canais, para a gente não ter cancelamento por falta de estoque, né? Então, comprar um produto, aí o lojista entra em contato comigo e fala: não, vou ter que cancelar essa compra porque eu não tenho o produto. Pô, a gente já cria uma expectativa, né? Quando a gente vai comprar um produto, que a gente receba ele, né? Então, acho que isso é muito importante. Sem multa do marketplace, então muitas vezes, né, os sellers são penalizados, né, por não ter esse estoque, então acaba aí vira uma bola de neve, né? O ranqueamento dele cai, ele perde a buy box, ele não tem ali tanta visibilidade dentro do canal de venda. E sem cliente perdido por erro, né? Porque como eu comentei antes, acho que quando a gente compra, a gente quer receber, né? Então, se a gente já não tem, a gente já não vai comprar de novo, né? A gente vai pensar: essa loja, pô, eu comprei e eu não recebi o produto, foi cancelado, então a gente não volta, né, a comprar. Aqui as automações personalizadas, então, como eu comentei com vocês, tem como criar regras de reabastecimento automático, trocar status, alerta de ruptura, né? Então, quando a gente vai ter ali alguma quebra de estoque, emissão de nota fiscal com um clique, e sem limites, e sem precisar da tecnologia também. A gente sabe que hoje, né, esse poder que a gente tem, né, de tecnológico é muito, muito importante, é muito rico, só que, né, custa bastante, né? A gente que trabalha em empresas de tecnologia sabe que isso custa bastante, né? Leva bastante tempo também. Então, com a Base você consegue criar todas as automações personalizadas sem ter esse custo a mais, né? Então, a gente consegue ali fazer com que o cliente foque em vender, né? E a gente opera ali a gestão dele dentro de todos os canais. Aqui, um pouco sobre o que eu e a Sara a gente estava conversando, né, sobre reprecificador inteligente, então que monitora os concorrentes, ajusta automaticamente os preços, e dá para ser criado também nessas regras individuais por anúncio. Então, a gente monitora os concorrentes, ajusta os preços, e aí a gente mostra ali se você está ganhando, se você está perdendo, então consegue pensar numa estratégia ali de precificação, principalmente, né, para os marketplaces maiores, que são os canais de vendas ali que os lojistas geralmente focam ali a operação. E aqui, como um 5, eu trouxe expedição inteligente com WMS, né? Então, acho que essa parte toda de depois de chegar o pedido, né? O que vai ser feito para esse pedido ser enviado? Então, a gente consegue ter um picking otimizado com leitura de código, então a gente consegue criar códigos de barra, então ele já sai ali, consegue bipar os produtos, já colocar dentro do pedido. A NF é emitida em massa, né? O que eu acho que é muito importante, se ele tem muitos pedidos ali no dia. A etiqueta impressa automaticamente também. E a foto da bancada com prova de envio. Hoje a gente tem uma funcionalidade que ele cadastra uma câmera no momento da expedição. Então, no momento que ele está embalando, a gente tira uma foto e coloca dentro do pedido. Isso ajuda muito, principalmente quem vende, né, coisas frágeis, para a comprovação, né? Então, às vezes, o cliente ele pode abrir um chamado e falar: mas veio quebrado, mas não veio a cor que eu pedi. E aí você tem a comprovação de que você enviou, sim, corretamente, e que, né, essa disputa ali que você tem com o marketplace, você consegue comprovar ali que foi enviado corretamente. Então, isso é bem legal também. Sensacional. E aí... Legal, gente. E aí eu trago... Pode falar, Rafa, desculpa. Não, isso aí é complementar você, você trouxe informações muito importantes, né? A Base, ela funciona como um centro de controle de operação, né? Quando ela está conectada às ferramentas certas, o lojista para de pagar 100, como você disse, e começa a escalar, né? E aí não dá para falar sem automação do e-commerce sem falar de logística, né? Que eu acho que é o que você ia passar agora para gente. Né? Não tem como. Eu acho que é a parte mais importante, né? A gente, como... né, sendo aqui do Brasil, o Brasil é gigante, né, então, pô, às vezes a gente compra uma coisa de uma pessoa que está super longe, e aí como é que a gente vai otimizar isso, né, isso também faz muita diferença. Eu acho que
a gente criou muito, né, também essa expectativa de chegar mais rápido possível, né, o produto. Então a gente também quer comprar e já quer receber, né? Então quer ter essa experiência. E aí é que eu trago, né, a integração que a gente tem com a Superfrete. Hoje o Superfrete é super parceiro nosso aqui. Então a gente tem o frete automatizado, né? Então além de todas as outras coisas que a gente tem antes, né, da venda, então o catálogo de produtos, os pedidos que a gente vai receber, a gente consegue também ter essa parte do frete automatizada. Então, como que funciona hoje, né? O pedido chega, a Base gerencia, o frete é cotado, a gente emite ali a nota fiscal e a etiqueta de envio, né? Diretamente ali na nossa ferramenta. E esse envio ali é feito automatizado, né? Então ele já tem ali tudo pronto para que ele consiga fazer esse envio de uma forma melhor. Então, com a integração ali da Base Superfrete, o frete é cotado, emitido e rastreado automaticamente, sem intervenção manual, e do pedido ao cliente tudo funciona sozinho. A gente também, né, consegue mandar ali, ele consegue também criar uma automação de comunicação com o cliente para mandar o rastreio, né, para mandar qual o status do pedido dele. Então, acho que são coisas muito importantes. Eu acho que parte da experiência de compra do cliente, eu acho que está, assim, mais de 80% relacionado ao frete, né, a logística. Então, se a logística não funciona, a experiência dele vai ser ruim, né? Então, eu acho que primeiro é ali a experiência que ele tem dentro da compra, né, de ser rápido, de já ter os dados preenchidos. Então, né, todas as funcionalidades que a gente tem dentro de checkout, de loja virtual. Mas depois disso a gente vem para a parte mais importante, que é a parte de enviar o produto, né? Então a logística é muito importante hoje dentro da operação dele, né? Se ele não tem um parceiro logístico, né, que vai conseguir dar condições para ele, né, melhores, tanto de preço, né? A gente sabe que hoje também, como eu comentei, né, o Brasil é muito grande, então a gente tem muitas tabelas ali de frete, muitas precificações. Então, se ele não tem um parceiro que consegue também oferecer essa experiência para ele também não vai conseguir pensar nessas estratégias que a gente comentou antes, né? Que a gente estava comentando, eu e a Sara. Então, posso fazer um frete grátis? Pô, se o frete é caro, se eu não tenho um parceiro logístico que me oferece um frete competitivo, como que eu vou fazer uma campanha de frete grátis? Não tem como, né? Então, acho que assim, unificando tudo que a gente tem, né? Eu acho que é muito importante que ele tenha todas essas automações, né? Para no final do dia, ele não ter só mais vendas, mas ele ter vendas sem que isso se torne um problema, né? Porque ter mais vendas é muito bom, mas isso não pode se tornar um problema, né? Ele tem que cada vez crescer mais sem precisar ali, né? Enfim, tá cuidando de muitas coisas, tá apagando muito incêndio no dia a dia. Então, pessoal, acho que bem, né, resumido aqui, é isso que eu trouxe para vocês hoje, né, sobre automações, sobre algumas coisas que podem ser feitas com a Base. A gente tem muitas outras funcionalidades, né, que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando, mas eu acho que também cada operação é muito particular. Né, então, cada lojista tem a sua dor, né, tem o que tem a solução, né, ele já pensa ali qual a solução que ele precisa, né, então acho que vai muito de cada operação também, né, a gente tem operações muito distintas, né, nichos diferentes também, tem nichos que precisam de um pouco mais de atenção, né, tem outros nichos que já são mais fáceis também da gente conseguir trabalhar, mas eu acho que no final do dia, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, era isso, né, algumas funcionalidades que a gente pode ter automatizando o nosso e-commerce, e principalmente pensando também muito na logística, né? Muito no frete, que é a ponta final ali que a gente vai ter, que é a experiência total que a gente vai entregar ali para o nosso cliente final. Mas é isso, gente. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Bom, Carol, muito, 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 muito bom. É importante essas funcionalidades que você trouxe, a visão que você trouxe, porque às vezes o lojista, por mais escalado que ele já esteja, ele às vezes não entende que ele tem algumas opções, algumas possibilidades da ferramenta, né? E aí você destacando aqui, inclusive, os benefícios práticos, né, da integração entre a Base e a Superfrete, a gente sabe que tem menos tempo gasto na hora de despachar, mais controle sobre os custos e os prazos, a operação de envio que acompanha o volume de vendas. Então, a gente tem uma porção de coisas aí que fazem muita diferença e que vale a pena quem trabalha aí com venda pelo e-commerce prestar atenção e olhar com atenção para as soluções, né? Foi uma aula, Carol. Muito obrigado aí pela explicação e pelo conteúdo que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, pessoal.
Olha só, a automação não é privilégio, né, de grandes empresas. Eu acho que esse é o recado final aqui para a gente. Ela permite que o pequeno lojista também cresça sem perder a própria operação. Eu acho que é muito importante a integração entre gestão de pedidos e logísticas, como a Base, né, a operação automatizada. Então, eu acho que é o caminho, com certeza, para todos os lojistas conseguirem ter a operação otimizada. Boa, Rafa. Aqui eu deixei o QR Code para quem tiver interesse em trazer todos esses benefícios para a sua operação, entre Base e Superfrete, tem um QR Code para você apontar o seu celular. Se você estiver assistindo pela televisão e se for pelo aplicativo, pelo próprio aparelho, a Gabi vai deixar aqui na descrição do nosso webinar aquele linkzinho para te direcionar e para que você conheça mais sobre essa operação diferenciada que é a Base. Carol, muitíssimo obrigada por topar esse papo aqui com a gente. Se não fosse a minha diretora aqui, já está acabando. A gente ia passar o dia inteiro aqui conversando sobre automação e sobre como ganhar tempo todos os dias. Então, muito obrigada aqui por topar esse papo. Espero que esse encontro ele aconteça em outros momentos dentro aqui do nosso canal. Com certeza, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E convido quem está assistindo o webinar aí a acessar o link, escanear o QR Code, vem conhecer um pouco mais sobre o que a gente pode oferecer e automatizar essa operação, ganhar tempo, conseguir focar no que realmente é importante e crescer juntos. Então, muito obrigada, gente, pela disponibilidade e pelo tempo de vocês. Boas vendas! Obrigada, Carol. Tchau, tchau. Deixa eu remover a Carol aqui. Rafa, missão cumprida com mais um webinar aqui, mais um conteúdo riquíssimo. O empreendedor ele só não vai crescer se ele não quiser, porque a gente está dando todas as dicas de ouro aqui, hein, Rafa? Muito parceiro, trazendo coisas muito importantes que impactam a operação no dia a dia, né? Isso é bem importante. E não se esqueçam, né? Se você quer ter todos esses benefícios, é importante que tenha Superfrete integrada, né? Para automatizar os envios aí do começo ao fim. Pois é, ambas as plataformas oferecem suporte ao lojista para essa jornada de automação. Teve alguma dúvida? Tem a Base lá para ajudar, o suporte da Base, tem o suporte da Superfrete também. Todo mundo a postos e preparados para trazer o melhor atendimento para vocês. Rafa, eu quero aquela diquinha do final, de compartilhar, de dar like. Como é que é esse negócio, Rafa? É bom, né? Você que veio até aqui com a gente. Tem uma trilha muito legal também, que vale você revisitar se você ainda não teve oportunidade de ver, com temas também que são de grande interesse e importância para quem vende no e-com. Então, dá uma navegada lá, deixa o like para incentivar a gente conseguir trazer mais parceiros, conseguir melhorar nosso conteúdo, deixar ele mais parrudo para vocês. E se inscreve no canal para dar aquela força para a gente também, né? Faltou só compartilhar. Vamos compartilhar também com aquele empreendedor que você está vendo que está amarrado com essa operação, que está perdendo pedido, que não está gerenciando estoque direito. Eu conheço uma pessoa que está nessa situação. Então, manda para ele esse vídeo aqui, seja aquele amigo que incentiva e que faz que dá aquele impulso para fazer acontecer, para o seu amigo ter sucesso. Então, gente. Uma vez, muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Esperamos vocês no próximo webinar, que tem mais. Já dá spoiler? Não vou dar spoiler, não. Fiquem aguardando que em breve a gente tem muita novidade para vocês. Beijão, gente. Beijo, Rafa. Tchau, tchau.